Então, no vídeo de hoje, a gente vai gravar sobre a carreira do Christopher Nolan, desde o pior filme dele em ordem de qualidade, a gente vai subindo, até o que eu considero o melhor filme dele. Esse vídeo vai ter alguns spoilers leves da carreira inteira do Nolan. Nada que vai comprometer muito a experiência, como, por exemplo, revelação de algum plot twist ou coisa assim, mas vai ter alguns spoilers mais leves sobre a sinopse do filme, alguma coisa assim. Então, caso tu se importe muito com isso, tá aqui o aviso. Mas a gente não pode fazer um vídeo sobre a carreira do Nolan vestido assim, né? Todos os filmes dele praticamente são sobre Homens de Terno. Então, que nunca mais reclamem que eu não gosto do Nolan, porque ele foi o único diretor que fez eu colocar um terno. Então, quando eu falo mal dele é porque eu não gosto muito dele mesmo, no caso, mas enfim. O meu problema com o Nolan é que é um dos diretores mais mauricinhos, limpinhos e certinhos da indústria. Ele tem uma legião de fãs que é extremamente apaixonada por ele e que defende qualquer merda que ele faça. Por isso esse vídeo talvez tenha alguns comentários furiosos, mas vamos lá. A gente vai falar desde o pior filme dele, que no caso é o filme que eu detesto. Os dois piores para mim são filmes bem ruins mesmo, até passando pelos filmes medianos, até os filmes que eu considero filmaços. Então, primeiro eu aviso que isso tudo é minha opinião, então se tu discorda nos comentários ou dá dislike, alguma coisa assim. Sabe o que seria foda se eu pegasse esse vídeo, colocasse todo o ranking fora de ordem, tipo, começando pelo segundo, e daí vai pro 14º, e depois vai pro terceiro. Porque eu queria ver fã do Nolan falando que isso fica confuso e não faz sentido, porque é isso que ele faz com os filmes. Mas enfim, vamos lá. Em 12º lugar dos filmes do menino Christopher, tem um filme que eu considero muito ruim, cara. Ele, pra mim, é o pior filme do Nolan. Não tão fácil, eu fiquei com bastante dificuldade de escolher entre esse e o próximo da lista, 11º, porque considero os dois igualmente ruins, mas esse eu acho pior, que é o Tenet. Why are you here? Who are you? How do you know we'd be here? Cara, o Tenet, ele é a síntese de tudo que eu não curto no Nolan, da filmografia dele, do estilo dele de fazer filme. É desde uma trama simples que é excessivamente complicada, que para o desenvolvimento dela para explicar um conceito que já foi explicado mais de uma vez pelo filme de forma razoavelmente satisfatória, e cenas de ação extremamente mal filmadas. Cara, a coreografia de luta desse filme, ela é um crime, é uma desgraça. As pessoas lutando de trás pra frente ao mesmo tempo que lutando no tempo normal. Que coisa escrota que ficou aquilo, ficou horrível. Parece uma briga de bêbado. Não é conceito, isso aí é incompetência. Tenet, ele é um filme ruim que só um cara com o ego do tamanho do ego do Nolan achou que fosse salvar o cinema. Então, é uma merda, mas vamos pro próximo. Esse talvez seja polêmico, porque muita gente gosta desse filme. Eu não entendo o motivo de alguém gostar desse filme, porque ele é chatíssimo, eu acho ele péssimo, eu acho ele uma aula de como fazer uma história interessante e se transformar em um negócio desinteressante. Pelo menos esse filme prova que o Einstein estava certo ao dizer que o tempo é relativo, porque ele tem só 1h40 e parece que ele tem 3h20. A gente tá falando aqui de Dunkirk. Cara, Dunkirk ele tem uma edição super truncada. A história são sobre as forças aliadas que ficaram presas em Dunkirk durante a Segunda Guerra. E o Nolan resolve contar essa história da forma mais chata possível. Então o que ele faz? Ele pega 3 núcleos que não são nada interessantes e ele fica cortando de um para outro o tempo todo, tirando ainda mais a urgência de cada um deles e o interesse e qualquer afinidade que eu tenha por qualquer personagem. Então tem o núcleo do cara que vai com os filhos com o barquinho tentar resgatar as pessoas, que é chatíssimo. Aí tem outro núcleo dos soldados da infantaria, que também é muito chato. E daí tem o pior de todos, que é o núcleo do Tom Hardy de máscara voando pelo céu, porque, caralho, por quê? Que é o filme inteiro sobre isso. E é 1h40 cortando de um pra outro, e, cara, ele é tão chato
que tu tá no núcleo, tu fica torcendo que, independente do núcleo que tu esteja assistindo na hora, tu fica torcendo pra ele acabar e ir pro próximo, na esperança que alguma coisa de interessante aconteça no próximo e nunca acontece. Então, cara, ele é um filme de guerra praticamente sem conflito. Além de tudo isso, o filme tem um elenco estelar que é mega desperdiçado, então, cara, fraquíssimo Dunkirk. Eu acho ele um filme ruim, um filme chato, um filme limpinho, é um filme com toda a cara de filme do Nolan. Não gosto nem um pouco do Dunkirk, pra mim é bem ruim. Cara, em 10º lugar, a gente tem o filme do Nolan que não é do Nolan. Porque é um filme feito por produtor. Não pesquisei, mas tem toda a cara de ser aqueles roteiros que estão esquecidos em Hollywood há bastante tempo. E daí eles resolvem chamar o diretor do momento pra fazer, que é o Insônia. Hey, fuck you! Just a little prick in a leather jacket. What the fuck do you know? Randy. This whole thing you're doing, this fuck the world act. Now that might work with your mama. It might even work with a couple of these local cops who've known you long enough to figure you're too dumb ever to kill anyone without leaving a couple of witnesses and a signed confession. Ain't gonna work with me. Que não é um filme ruim. Eu acho que ele é bem melhor que os dois anteriores. Mas ele tem um probleminha de ritmo, que ele é um pouquinho lento. Ele é um thriller bem basicão anos 2000. Ou seja, tem zero a cara do Nolan. Não tem plot twist, não tem aquela bagunça cronológica que o Nolan gosta de fazer. Não tem nada disso. E a história é basicamente assim. O Al Pacino é um policial durão que está sendo investigado pela corregedoria. O parceiro dele vai entregar ele e provavelmente acabar com a carreira dele. E enquanto eles estão perseguindo o suspeito de um assassinato de uma cidade no interior do Alasca, que tá sempre em dia, o Al Pacino acaba, sem querer, atirando no parceiro dele e o parceiro morre. E daí ele tenta encobrir o crime dele, tentando colocar a culpa no assassino, que é o Robin Williams, que tá super bem no filme. O Al Pacino também tá super bem no filme, a Hilary Swank, o elenco é muito bom. E o filme inteiro é basicamente o Al Pacino tentando esconder os erros dele, as cagadas que ele fez, colocando a culpa no assassino, ao mesmo tempo que ele tenta descobrir quem é esse assassino e capturar ele. Cara, a fotografia do filme é bem correta, não tem nada demais, assim, ela é bem feijão com arroz, bem aquele filme básico nos 2000 com filtro azul e aquela fotografia digital limpa. Porém, a direção e a edição, principalmente das cenas de ação, elas são bem ruins. E daí eu nem coloco a culpa no Nolan, porque eu duvido que seja a culpa dele. Isso, ele não é um diretor de ação bom, ele nunca foi. Então, colocar ele pra fazer esse tipo de filme, cara, tem uma cena que eu comecei a dar risada no final do filme, porque é tanto corte e é tão confuso o que tá acontecendo que fica hilário, assim, fica engraçado. Perde a urgência e fica engraçado. 7 rounds in this clip. Make it last. Head down. Okay, go, go! Então, de novo, não é um filme ruim, mas ele tem bastante defeitos. É o filme do Nolan com menos cara de filme do Nolan, mas ainda assim ele não seja ser ruim. Então, vale a pena assistir, eu acho, o Insônia. Outra coisa sobre esse filme é que talvez a personagem da Hilary Swank ela seja a personagem feminina com mais destaque de todos os filmes do Nolan, o que é um pouco preocupante. Em nono lugar, a gente tem a conclusão épica. O filme que todo mundo esperava, o filme que ia ser o melhor filme de herói de todos os tempos, que ia ser maravilhoso, sem maldição no terceiro filme, sai pra lá e vai ser foda e tal, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é muito, muito decepcionante. Aí de novo não coloco tanta culpa no Nolan por conta da morte do Heath Ledger, porque eu tenho certeza que a ideia era fazer um terceiro filme com o Coringa ou alguma coisa assim. Por conta do falecimento do Heath Ledger não foi possível e daí eles tiveram que improvisar. E daí eles foram pro embate mais físico do Batman com o Bane, o que é um problema porque, de novo, o Nolan não sabe filmar ação. O que não é exatamente um problema. O meu diretor preferido é o Aronofsky, ele não sabe filmar ação. Cara, eu amo Scorsese também tem problemas gritantes na hora de filmação, tipo essa cena aqui do irlandês. O que se torna um problema é que quando tu pega alguém que não sabe filmação pra fazer o filme do Batman e coloca o confronto físico como o ápice disso no filme,
fica um pouquinho complicado. As lutas do Batman contra o Bane não são ruins, longe disso. Até acho que são as melhores cenas de ação da trilogia. Porém, não são grande coisa também. Mas por conta de focar mais no físico, eles deixam o embate de ideias um pouco de lado. E além disso, de novo, a gente tem um dos maiores problemas de montagem que eu já vi num filme. Porque, cara, Nolan, o cara que montou o Oppenheimer, fica com ele, porque a montagem do Oppenheimer é muito boa. Porque tu tem sérios problemas em todos os teus outros filmes, cara. A tua montagem é ruim em quase todos. E esse problema começou nesse filme. Porque, cara, ele deve ter horas e horas de material bruto gravado, que aparentemente a gente nunca vai ver, já que ele brigou com a Warner. O que é uma pena, eu gostaria de ver, tenho curiosidade. Mas o que foi pro cinema, cara, é estranho, pra dizer o mínimo. A passagem de tempo nesse filme não existe. O Batman, ele fica, sei lá, o filme deixa entender que são em 6 meses longe de Gotham. Só que é bomba com temporizador, meu Deus do céu, que coisa idiota. Não era uma bomba, por que tinha um temporizador? Não faz o menor sentido, mas enfim. Ele fica 6 meses longe de Gotham, que o filme deixa entender é um tempo preso e o tempo viajando de volta pra Gotham. Só que desse tempo o filme mostra durante, sei lá, 1h30 de filme, 1 mês dele preso. E depois já corta pra ele chegando em Gotham. E daí mostra mais 40 minutos do final do filme. Cara, que é muito estranho. Parece que ele ficou preso 3 anos, saiu da prisão e atravessou o mundo inteiro em um dia e chegou em Gotham. Não faz o menor sentido isso. Que a cidade está toda sitiada, feita de refém e com uma bomba prestes a explodir. E o Batman perde, sei lá, 5 horas pintando um morcego de gasolina gigante no prédio. E isso é uma questão legal, porque nem tudo em filme é literal, né? Então, às vezes as pessoas questionam alguma coisa, até fala do Grant Morrison. As crianças são mais inteligentes que os adultos porque elas não pedem de onde vêm as rodas do Batmóvel. Elas entendem que aquilo é uma fantasia, ao contrário da gente que fica questionando tudo com base na realidade. O que faz sentido geralmente, mas nos filmes do Nolan não, porque ele tenta fazer um Batman totalmente realista. O que levanta essas questões? Tu quer ter o bônus do realismo, que é ter filme levado a sério, pra premiação, ter um monte de fã chato te defendendo o tempo todo, tudo bem. Mas tu vai ter que também ter o ônus do realismo, que é explicar como é que o filho da puta ficou 4 horas pintando um morcego a pincel na janela de um prédio, enquanto a cidade está sitiada com uma bomba nuclear prestes a explodir. Não faz o menor sentido, cara, esse roteiro eles fizeram com a bunda, o sombrio realista vai pra casa do caralho nesse filme, mas enfim. Vamos parar de falar mal desse filme, que ele me irrita um pouco, porque é uma decepção. Acho que uma coisa que todo mundo concorda que é um ponto altíssimo e constante nos 3 filmes é o elenco de apoio do Batman. Um destaque bem grande pro Michael Caine, pro Morgan Freeman e pro Gary Oldman, que fazem o Alfred, o Lucius Fox e o Gordon. O que eles fazem nesse filme? Eles tiram o Alfred do filme, no meio do filme, por alguma razão que ninguém sabe, e eles tiram o Gary Oldman do filme por alguma razão que também ninguém sabe, e o Lucius Fox tem menos destaque nos outros filmes. Então, cara, é uma série de decisões erradas uma atrás da outra, e esse filme foi uma grande decepção na época, e ele é bem pior que os outros dois. Ele não chega a ser um filme ruim, mas, cara, em comparação com o Batman Begins e principalmente com o Cavaleiro das Trevas, foi uma puta decepção. Agora, o filme que é polemiquíssimo, porque pra mim ele é um nota 6. Legal. A gente tá falando aqui do Interestelar. Go, go, go! Cara, Interestelar é provavelmente o filme que eu mais detesto do Nolan depois do Tenet. Porque ele é um filme mega pretensioso, ele tem uma legião de fãs inacreditável que defende esse filme que pra mim é fraquíssimo. Então, vamos falar primeiro dos defeitos dele, pra eu poder descarregar isso, soltar tudo que eu acho desse filme. Depois a gente fala das qualidades que ele tem. Então, no Interestelar, a Terra está passando por uma seca há muitos anos, não está mais conseguindo produzir alimentos, e a humanidade resolve fazer um projeto para procurar algum outro planeta habitável para poder se mudar. É basicamente isso. O piloto dessa missão é o Cooper, interpretado pelo maravilhoso, que ele carrega esse filme nas costas sozinho, o Matthew McConaughey. Lois says that I have to let you go, and so I guess I'm letting you go. You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it might be a real good time for you to come back.
Por onde eu começo? Cientista burro, personagem que não parece nada com um ser humano normal, um robô que parece uma Electrolux de inox e que vira um asterisco, com carisma zero. Interestelar, ele tem muitos e muitos defeitos e a maioria deles mora no roteiro. O que são aqueles diálogos, gente? Muita gente reclama da explicação que o Nolan dá pro Buraco de Minhoca, com o papelzinho e tal, que passa o lápis. Cara, pra mim isso é o de menos. O problema desse filme é onde que essa cena acontece. São cientistas, físicos, astronautas, discutindo sobre o que é um buraco de minhoca, o que vai fazer com eles. Se a gente pegasse esse mesmo diálogo e colocasse no contexto de dois pedreiros conversando, seria mais ou menos isso. Ô, Paçoca, eu conheço o cimento que em contato com a água produz uma reação isotérmica que faz ganhar resistência mecânica. Que? Não faz o menor sentido. Outra coisa é que, não satisfeitos em eles fazerem um diálogo entre dois físicos sobre o que é um buraco de minhoca de forma mega expositiva só para o público entender, eles repetem isso e repetem, é tipo assim, nós vamos passar pelo buraco de minhoca, que é um portal entre dois pontos do universo, então nós vamos entrar aqui e sair lá. Gente, sim, não era nem pra vocês terem conversado sobre isso, mas vocês conversaram e a gente já entendeu da primeira vez, não precisa ficar repetindo, ninguém esqueceu. Por mais que o filme seja interminável e esteja passando até hoje no cinema, de tão longo que é aquela merda, dá pra lembrar de um diálogo que teve antes no filme, não precisa repetir ele de novo e de novo e de novo. Então é uma coisa tão forçada que nenhum dos diálogos parece que é uma pessoa normal falando. Cara, o diálogo do nome da Murphy, alguém conhece qualquer pessoa que conversa daquele jeito? Não. What's going on, Murph? Why did you and Mom name me after something that's bad? Oh, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. What it means is that whatever can happen will happen. And that sounded just fine with us. Sem contar o ritmo também, porque em 2 horas e 40 eles visitam 2 ou 3 planetas antes dele voltar pra Terra, que é muito pouco. Claro, o filme tem coisas boas, acho que tirando o planeta do Matt Damon, ele é visualmente muito bonito, a cena da The Mountains, por mais que eu acho esquisitíssimo aquela cena, porque, cara, claramente são ondas, dá pra ver que é onda de longe, dá pra ver que não é montanha, e eles pousaram no planeta, eles podiam ter visto também diante da nave, mas enfim. O que me lembra de outro diálogo, que é o diálogo da Anne Hathaway falando que o amor é a única coisa que eles conhecem que pode transcender o tempo e o espaço. E ela fala isso dentro de uma nave construída pela humanidade, que enquanto ela fala isso, a nave tá transcendendo o tempo e o espaço. Tipo, literalmente. Que diálogos merdas o tempo todo! Mas vamos falar das coisas boas, que além da atuação do Matthew McConaughey, que é maravilhosa, que eu citei no início, também tem o Michael Caine, porque ele tá em quase todos os filmes do Nolan. Eu acho que tem um desperdício da Ellen Burstyn, que ela apareceu no finalzinho do filme, de novo, dentro de uma cena que me lembra de algo ruim, porque é o filme inteiro, cara, o Cooper tentando voltar pra filha, e daí quando ele consegue voltar pra filha, ele troca 2 palavras com ele, troca uma ideia rapidão e sai em busca de novo da Anne Hathaway. Mas tentando puxar assim pra cima de novo, tá lá o Hans Zimmer, com o piano dele pegando fogo na montanha. Dando tudo de si, perdendo uns 5 anos de vida, que pra ele é muita coisa, pra subir um pouquinho a barra desse filme aí, porque esse filme aí, por mais que eu odeie ele completamente, ele não é ruim. Eu acho que ele é o filme mais antipático do Nolan, ele é mais antipático que o Tenet, porém o Tenet é muito pior, então eu ainda assim odeio mais o Tenet. E por mais que Interestelar não seja ruim, é a partir do 7º lugar que começam os filmes bons do Nolan, que tem início com o primeiro filme dele, que é o Following. I'd been on my own for a while and getting kind of lonely, bored. Nothing to do all day. And that's when I started shadowing. Shadowing? Shadowing, following. I started to follow people. Who? Anyone, first. I mean, that was the whole point. Somebody at random. Somebody who didn't know who I was. And then? And then, nothing. Um jovem aspirante escritor começa a seguir as pessoas, acaba dando um monte de merda e ele conta tudo pro pai do Nolan, tentando arrumar as cagadas.
Cara, Following é um bom filme, é um ótimo primeiro longa de um cineasta. Nesse caso, eu vejo bastante semelhança do Nolan com o Aronofsky, porque os dois começaram no mesmo ano, em longas, com um filme preto e branco e tudo. Por mais que Pi seja bem melhor que Following. O orçamento do filme foi um fruque e 2 coxinhas, então tem isso. Que dá aquela carinha mais de filme independente, que é muito legal, cara. Eu curto muito esse tipo de filme. Filme feito sem dinheiro, feito na raça, na vontade. A gente sempre dá uma passadinha de pano, porque a gente sabe que é difícil produzir e tudo. E o Nolan foi lá na cara e na coragem. E é um filme que tem todos os elementos dele, desde o início. Então ele é um filme cronologicamente fora de ordem. Ele começa do final e daí vai pro início e vai ficar entrecortando. Algo que ele ia fazer durante toda a carreira dele. Why you're so afraid of him? Okay. He came round to my flat with a couple of his associates, and I didn't really know what all this was about until this other guy arrived, who apparently owed them some money. They didn't like this very much, so they got a hammer. They held him down and they smashed every single one of his fingers. E ele tem um puta plot twist no final que me pegou, eu não fazia ideia que ia ter aquele plot twist no final. E quando teve, eu, caralho, que foda! Ele já era o Nolan desde o início. Tem algumas coisinhas também. Por exemplo, o filme é fora da ordem cronológica, mas é uma coisa que não tem o menor motivo pra ser, assim, é só preciosismo. Então, pro bem ou pro mal, ele é um filme do Nolan, mas ele é um bom filme, recomendo bastante que assistam. Ele tem inteiro no YouTube legendado, de graça. Acho que não vai ser tão cedo, porque eu duvido que algum dono dos direitos, que talvez seja o Nolan, talvez seja alguma produtora, retire ele do ar. Então assistam, é um filme legal, um filme bom. E vale a pena perder 1h15, que é a duração dele. Em sexto lugar, o primeiro filme de fora do top 5, também é o primeiro filme grande do Nolan de fato, porque ele teve um orçamento bem alto de 60 milhões por Insônia, mas de novo aquilo foi mais um filme de produtor do que o filme dele. Já o Batman, por mais que não faça tanto sentido, é bem o filme do Nolan. Ele de novo é a cronologia fora de ordem, plot twist no final, diálogos mega expositivos e cenas de ação meio estranhas. O que aqui tem um peso maior porque, no caso, é o filme do Batman, né? Então, dá pra caprichar um pouquinho mais, né? What the hell are you? I'm Batman. Nice coat. Então, de todos os filmes do Batman, esse é com certeza o que tem a maior cara do Nolan, assim. É um filme muito bom. Foi responsável por revitalizar o Batman depois dos filmes do Schumacher, que o Batman ficou 8 anos esquecido e enterrado. Deu uma nova cara pro personagem e deu uma nova cara pra filme de herói também. O que, na minha opinião, acabou se tornando um problema, mas isso não é culpa do filme, não é culpa do Nolan, é culpa dos outros filmes que tentaram fazer os seus Batman beguinhas. Tipo Homem-Aranha ou Superman tentando fazer filme sombrio e realista porque deu certo com o Batman. Então, um filme muito bom, pra mim, nota 8, fácil. Adoro o Batman Begins, maravilhoso, assim. She's fading. We gotta go. I'll get my car. I brought mine. Yours. E entramos agora no top 5, então em quinto lugar tem um filme bem polêmico que muita gente vai reclamar que ele não tá mais pra cima. Mas esse filme pra mim tem alguns defeitos bem evidentes. Só que ele tá aqui porque a ideia dele é maravilhosa, as atuações são incríveis, fotografia boa, a trilha sonora, cara, de novo Hans Zimmer naquela montanha fazendo o piano pegar fogo, que é a origem do original Inception.
Cara, o DiCaprio tá incrível nesse filme, ele destrói, o Michael Caine tá bem, o Ken Watanabe, cara, eles tinham o Ken Watanabe, que é um ator que é maravilhoso, o Cillian Murphy, tá todo mundo muito bem nesse filme, mas pra mim esse filme tá só em quinto lugar por culpa toda do Nolan. Esse filme poderia ser perfeito se esse desalmado não fosse um robô. Ninguém, além desse chat GPT loiro de terno, sonha daquele jeito. Cara, a ideia é maravilhosa, invadir os sonhos pra roubar informação e tudo, só que ele faz isso da forma mais chata possível, da forma mais burocrática. E ele ainda teve a pachorra de colocar no roteiro do filme uma justificativa, porque tem que ter, né? Cara, a personagem do Elliot Page só existe para os outros personagens poderem explicar o roteiro. Ela não tem mais nenhuma função narrativa, é impressionante. Mas, continuando. Esse é o filme com os sonhos mais concretos e castrados da história. Ninguém transa nesse filme, não existe sexo. Cara, pega o Paprika de exemplo, o anime. Ele tem um plot parecido também sobre sonhos, só que ele é uma coisa mais erótica, um negócio colorido. Os sonhos têm mais cara de sonhos, são mais lúdicos. Os sonhos do Nolan não são nada lúdicos, não faz nem sentido isso, gente. E se tu sonha diferente demais, que daí seria um sonho normal, a pessoa começa a suspeitar que não, que lá não é real. Mas, cara, é um sonho, gente, que roteiro safado. Dito isso, o plot twist eu acho maravilhoso. O DiCaprio destrói no filme. A Marion Cotillard também tá muito bem. O Elliot Page tá bem, por mais que a função narrativa dele no roteiro seja ser a orelha. Enfim, era um filme que tinha tudo pra ser perfeito, não fosse um filme do Nolan. Nolan faz de tudo pra ganhar um Oscar e consegue. And now I am become death. Destroyer of worlds. Por mais que eu não curta muito cinebiografias, Oppenheimer é um exemplo muito bom de cinebiografia feita do jeito certo. Então, eu não acho o filme tão chato, por mais que seja 3 horas de homens conversando de terno. A edição é muito boa, que deixa o filme um pouco mais dinâmico. As atuações são quase todas maravilhosas. O Cillian Murphy tá muito bem no filme, ele faz uma atuação um pouco mais sutil, um pouco mais baseada no olhar. A Florence Pugh tá lá, né? Não tá mal. Mas a Emily Blunt tá super bem no filme. O Matt Damon tá bem. Cara, tem muita gente bem. Quem eu acho que não tá bem no filme, e vai soar muito polêmico, é o Robert Downey Jr., que pra mim, ele só repete o Tony Stark, só que agora com maquiagem de velho. Ele tem todos os trejeitos de ficar com as mãozinhas assim, e ele fala meio assim, e com a boca pra baixo. Cara, ele tá fazendo o Homem de Ferro político agora, porque pra mim é o mesmo personagem. Thereby revealing its existence. Which you seem convinced they already know. All right. At this point, I'd like the committee members to meet in privacy to finalize our recommendations. I'm just not sure you want to go down this road. With respect, we are the advisory committee. We will give them our advice. Dr. Oppenheimer? O filme que ele mereceu o Oscar, o que talvez vá só mais polêmico, é o Trovão Tropical, que eu acho um filme maravilhoso, que ele tá super bem no filme, mas ele nunca ganharia o Oscar por aquilo, né? A fotografia é maravilhosa e os efeitos também são muito bons, por mais que o Nolan tenha mentido que não tem efeitos e tenha apagado o nome dos profissionais dos créditos, o que foi uma puta sacanagem dele, vai tomar no cu. Ainda assim foi muito bom, por mais que sofra um pouco do mal de toda a cinebiografia, que é ficar meio chata com o tempo, tirando o Rocketman, que é um filme perfeito, porque é um musical e musicais são filmes melhores que os outros filmes, né? Todos sabemos disso. Oppenheimer é um filmaço com cara de cinema. Então vale a pena assistir, por mais que sejam mais de 3 horas. Por mais que sejam 3 horas de filme, ele vale a pena. Só uma coisa que me incomoda no filme é a cena da explosão. Cara, o filme inteiro cria uma puta expectativa pra aquela cena, que vai ter uma puta explosão e pode destruir a atmosfera e tudo. E daí chega a cena um peido. Cara, se assistir a cena do teste da Trinity no YouTube, tu fica mais impressionado que a cena do filme. Porque, por conta do Nolan não querer usar CGI, a cena não teve todo o potencial dela. Tipo, ali era pra ter usado CGI, mas ele não quis, então
né? Passamos agora do Oppenheimer, que foi um filmaço, e a gente vai para os filmes excelentes do Nolan, porque pra mim esse é 9 e os 2 primeiros são nota 10. E em terceiro lugar tá o primeiro filme com orçamento dele, além de 2 fruques e uma coxinha, ou um fruque e 2 coxinhas, depende, mas acho que dá mais o preço, né? Fruque é baratinho. Cara, e fruque é muito bom, hein? Acho que a maioria desses refrigerantes regionais, eles são muito bons, ele tem gosto de infância. Porque toda festa infantil, toda comemoração de escola, todo esse rolê assim, geralmente o pessoal comprava uma ou duas Coca-Cola e Pepsi e o resto é tudo preenchido com refrigerantes regionais. Então, nesses momentos tem sabor de refri barato. E fruque é um refri barato, por mais que seja maravilhoso. E eles têm a minha cerveja preferida também, que é a Bela Vista, que é muito boa. Cara, o meu sonho é ser patrocinado pela Bela Vista, assim, tipo, fazer análise de filme bebendo Bela Vista. Pra mim seria a felicidade. Mas enfim, vamos continuar. Amnésia, do original Memento. Sammy Jankis had the same problem, but he really had no system. He wrote himself a ridiculous amount of notes, but he'd get them all mixed up. You really do need a system if you're gonna make it work. É um filme sobre um cara que tem perda de memória recente, então a última memória dele é sempre de quando a esposa dele morreu, ele tá tentando achar o assassino dela. E pra isso ele se tatua, ele escreve, anota tudo pra tentar fazer essa investigação. O fato desse filme ser de trás pra frente torna ele maravilhoso, ele é um dos meus preferidos do Nolan. Eu acho ele muito bom mesmo, porque chega no final, que é o início da história, e tu fica... Eu tô chocado, porque o plot twist, ele vem do nada, e ele te pega, e tudo faz sentido, ele é maravilhoso, assim. Claro que tu fica mal por uns 2 ou 3 dias, porque quer morrer, igual o protagonista. Só que ao contrário dele, tu não esquece, tu lembra, porque esse filme fica na tua memória pra sempre. Talvez ele vá pra uma parte 2 da lista de finais impactantes. Do not trust her. Don't believe his lies. Mas de novo, ele é fora de ordem cronológica, tem plot twist, é um típico filme do Nolan. Só que é o Nolan verde ainda, então é o Nolan antes de ter as manias chatas dele de explicar tudo. Então esse filme ele te larga cego e só no final que ele vai explicar o que aconteceu, ele nem explica tanto assim, tu entende mais pelo contexto. E ele é maravilhoso. Então, pra mim, nota 9, quase perfeito. Só tem um probleminha de ritmo, acho ele um pouquinho truncado uma hora, mas depois ele chega na metade, pro fim ele engrena e vai. Enfim, filme quase perfeito, maravilhoso, assistam, vale a pena. E eu acho engraçado que quem traduziu o título desse filme claramente não assistiu, porque ele fala mais de uma vez que ele não tem amnésia no filme. Mas assistam, ele é muito bom. E vamos pra medalha de prata, que vai ser bem polêmica, porque em segundo lugar tá o filme que muita gente considera o melhor filme de super-herói já feito, muita gente considera a melhor adaptação de quadrinhos, muita gente considera a melhor atuação de um vilão em um filme de herói. Eu discordo de tudo isso, porque pra mim ele nem é filme de herói. Eu não acho que o Heath Ledger tem a melhor atuação de um vilão de todos os filmes de quadrinhos, porque eu prefiro a versão anterior com o Jack Nicholson. Pra mim ele é mais um thriller policial muito bem feito do que um filme de super-herói. Por acaso tem um cara vestido de morcego lá no meio. Mas enfim, é claro que a gente tá falando sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. Dent, he's just the beginning. And as for the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. And what do you propose? It's simple. We kill the Batman. É um filme perfeito, maravilhoso. Talvez perfeito não, porque tem algumas coisas que me incomodam um pouquinho. A cena da engenharia secreta da bala espatifada pra procurar digital é forçada pra caralho. É difícil comprar aquela cena, é difícil, é complicado. Mas aí eu tô sendo chato, é coisa minha. As cenas de ação também não são minhas preferidas, o Batman luta com os cotovelos assim, e aquilo me incomoda. Mas tirando isso, cara, ele é maravilhoso, é perfeito, não tem nada pra falar desse filme. As cenas de ação, aí são boas, não as de luta porque né, mas as perseguições de carro e com a moto do Batman são maravilhosas.
O Coringa do Heath Ledger, que por mais que eu prefira o Coringa do Jack Nicholson, ele destrói no filme, ele tá encaixadíssimo. E ele é a prova viva que não precisa ser fiel, porque o Coringa dele não é nada fiel, cara. O Coringa dele é um terrorista, anarquista político, assim. Enquanto o Coringa dos Quadrinhos não tem nada disso. Mas ninguém reclama, porque é muito bom. Então, nota 10, maravilhoso. E vamos falar então do melhor filme do Nolan, que é O Grande Truque. Every magic trick consists of 3 parts, or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary, a deck of cards, a bird, or a man. Que é a história sobre 2 mágicos obcecados em um superar o outro no século XIX. E eles são interpretados pelo Christian Bale e pelo Hugh Jackman, que estão muito bem. E o filme, de novo, ele é todo fora de ordem cronológica e tem um plot twist no final, igual, sei lá, 60%, 70% da filmografia do Nolan. Mas nesse aí, por mais que tenha alguns diálogos expositivos, na hora que vai mostrar o plot twist, mostra tintim por tintim, não me incomoda. Esse eu passo um paninho, porque, cara, que filme bom, que trama boa, que personagens bons. Ele tem questionamento filosófico, ele tem questionamento artístico, e foi mega difícil decidir entre esse e o Cavaleiro das Trevas para saber quem ficaria em primeiro, mas esse ganhou a competição por um critério que eu acho que é super válido e que eu duvido alguém questionar, que é: tem o David Bowie interpretando Tesla. Como é que a gente vai não dar o primeiro lugar pra esse filme? Não dá, gente, não dá, tem que ser. Então, um filmaço pra mim, sem defeitos. Scarlett Johansson no início de carreira, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Michael Caine, tudo. Christian Bale, todo mundo super bem. Fotografia boa, tudo bom. Trama foda, roteiro maravilhoso, nota 10. Então, esse ganhou o prêmio de melhor filme do Nolan e é isso aí. Something disappear isn't enough. You have to bring it back. That's why every magic trick has a 3rd act. The hardest part. The part we call the prestige. Então, gente, esse foi o Classificando Nolan. O primeiro vídeo desse estilo do canal. Vai ser uma série, toda hora a gente vai fazer um diretor diferente, pegar e ranquear os filmes dele do pior ao melhor. Dê alguma ideia sobre algum diretor que você gosta, que você odeie pra eu fazer. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve. Se não gostou, deixa o dislike. E até o próximo vídeo.